Olá, eu sou a Ingrid Jarolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso, nós vamos colocar o país na análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ela, que é escritora, jornalista, feminista e pioneira no jornalismo esportivo na TV, um meio conhecido por ser esmagadoramente masculino e machista. Mili Lacombe, seja muito bem-vinda aqui ao nosso divã. Ingrid, querida, muito obrigada. Eu sou fã do seu divã. A entrevista que você fez com o Safatli é uma aula de política, de jornalismo, de vida, de conjuntura. Recomendo que todos vejam. Obrigada pelo convite. Que bacana, obrigada, querida. Fico muito feliz de você assistir, porque, enfim, você é uma grande referência para o jornalismo e é uma mulher que escreve, né? Você fala também do universo do futebol, do esporte, mas você fala de temas muito importantes e traz também essa questão do esporte, da importância, por exemplo, do futebol, de um ponto de vista que não é só para o esporte, mas é de um ponto de vista sociológico, histórico, né? O futebol tem essa importância no Brasil. Então, eu já queria te perguntar nesse sentido, como é que você vê, assim, o futebol ele tem uma linguagem que é não verbal, mas que fala muito do nosso processo histórico, né? Ele fala muito da nossa formação da sociedade brasileira. Como é que... Fala um pouco sobre isso, eu sei que você fala muitíssimo bem, e eu acho que entender o futebol é entender o Brasil, então ouvir você vai ser muito importante aqui para o nosso divã. Afinal de contas, o Brasil está no divã aqui no nosso programa, né? Isso é muito legal. Assim, essa frase que você falou, ela é uma síntese bem boa das coisas. Entender o futebol é entender o Brasil, sabe? Mesmo quem não gosta de futebol no Brasil é afetado e afetada por ele. Dia de jogo para as coisas, tem trânsito, tem que levar o filho ou a filha para jogar, o filho ou a filha para ver, Copa do Mundo tudo para. Então, nossas vidas, a despeito de você gostar ou não de futebol, elas são afetadas por ele. Futebol no Brasil é identidade nacional, é uma marca cultural, é quem a gente é. O futebol foi trazido, né, diz a lenda, pelo Charles Miller, que era um filho de um aristocrata, foi estudar na Europa, voltou trazendo uma bola na mala e o futebol começou assim. Não é verdade, o futebol não começou assim. Já havia outras formas de jogar futebol, historicamente no mundo, há milhares e milhares de anos. Então não foram nem os ingleses que inventaram o futebol, os ingleses regulamentaram o futebol. As histórias vão se perdendo no meio do caminho, né? Mas o fato é que quando o futebol chega aqui, ele é jogado sim por uma aristocracia, né? Esse futebol regulamentado. Só que é uma questão de pouquíssimo tempo para a classe trabalhadora se apropriar disso. Aí no subúrbio carioca, as fábricas têxteis começam os trabalhadores a jogar. E a jogar bem. E aí a história mais maravilhosa para mim é a do drible. Porque o futebol lá na Europa é um futebol de lançamento, de passe. O drible nasceu aqui, no Brasil. E nasceu nos espaços onde a capoeira foi proibida. Por causa do racismo estrutural, o racismo em geral, né? A capoeira foi proibida durante um tempo. Então, sem poder jogar a capoeira, as pessoas pegaram a bola e colocaram naquele jogo novo os movimentos que estavam proibidos. É uma história linda de resistência. O drible é a resistência pura. O drible é a enganação permitida. O drible é a criação de um espaço que não havia. Que coisa mais brasileira do que isso? Sabe, você misturar a capoeira com o futebol. Então, toda a história do futebol está ligada a gente entender quem a gente é. É a gente voltar até 1500 e entender que o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido. Porque a narrativa do Brasil foi descoberta é muito conveniente para dizer que aqui não havia nada quando as caravelas chegaram. Havia saberes, havia cultura, havia amor, havia música, havia dança. E tudo isso foi se perdendo, e o futebol foi resgatando as coisas que ele conseguia resgatar. Então, a história do futebol no Brasil é muito bonita. E é a história de quem somos. Sim, essa é a importância do futebol no Brasil. É quem a gente é. Sim, isso é muito lindo. E eu acho e tem uma passagem, fala, por exemplo, da Copa de 38 na França, onde o Brasil, num momento em ali que se falava muito de supremacia de raças, e de repente o Brasil até parece com jogadores negros, o que não era uma coisa natural,
naquela época, isso também tem um valor, né? Isso tem uma importância. Apesar da gente saber, a gente não pode romantizar, né? A gente cresceu ouvindo muito essa coisa de uma certa democracia racial, que na verdade nunca existiu no Brasil, mas é claro que algo assim também tem o seu impacto mundial, né? Tem uma força, né? Sim, é o polo de resistência onde ele conseguiu ser resistência. O Vasco tem uma história muito bonita, o Bangu tem uma história muito bonita, de peitando e derrubando essas paredes, sabe? E também para mostrar que é isso, o mito dessa democracia racial alegre, onde todos convivem bem, é uma história da carochinha, nunca foi assim, né? Então, eu acho que tudo que a gente consegue mexer hoje no futebol, todas as conquistas que a gente consegue imprimir no futebol, elas são conquistas sociais muito importantes. A gente está vendo agora o futebol ser invadido pela luta anti-LGBTfobia, pela luta antirracista, pela luta antimachista, antimisógina. Tudo isso faz um barulho tremendo. Uma casinha que a gente ande, é aquela pedra no lago. Quando a gente joga, ela vai fazendo as ondas, entendeu? O futebol ecoa. É o último reduto, assim, a última coisa que vai cair dentro do machismo, dentro da misoginia, dentro da LGBTfobia, dentro do racismo, é o núcleo duro do futebol. Quando tiver caído isso, caiu tudo. Pois é, eu ouvi você falar essa frase, que eu acho que é uma frase bem impactante, né? Quando você diz que é o último núcleo que falta para encerrar isso. Como é que você faz essa ligação, por exemplo, disso que você diz, né? De ser o último núcleo, quer dizer, a última estrutura a ruir no sentido dos preconceitos e tudo mais, para que o Brasil avance? Eu acho que a gente vai conquistando as coisas bem lentamente. Então, a gente tem, por exemplo, mulheres hoje falando de futebol, mulheres narrando futebol. Eu estava aí no Rio a semana passada, eu passei em frente a um bar quando o Flamengo estava jogando, Flamengo e Grêmio, e tinha uns 20 homens vendo o jogo na TV, né? Que também tem isso no futebol, é o botequim, é onde as pessoas se encontram, é onde a gente fala da vida, porque homens se encontram nessa situação e acabam falando do Flamengo, da vida, do futebol, enfim. E o jogo estava sendo narrado pela Renata Silveira. E os caras ali ouvindo e torcendo. Naturalizado. Naturalizado. Então, eu fiquei muito emocionada quando eu passei no meio dessa cena. Porque eu andei entre eles e a TV. Eles estavam na calçada, a TV estava dentro do bar, eu passei entre eles e a TV. É muito emocionante que essas coisas estejam acontecendo, porque aqueles caras já foram afetados de um outro jeito. E eles vão mudar a maneira como eles veem a mulher inserida nessa indústria. A partir disso, eles mudam como eles veem a mulher inserida no mundo. O Safatri fala muito, né, de que a política são afetos em circulação, né? A política, para além de um conjunto de normas, regras e leis, é a maneira como a gente se afeta uns aos outros. É isso que faz com que a gente transforme as coisas, as leis, o mundo, a maneira como a gente se insere nele. Então, só haver uma voz feminina narrando esse jogo, tão naturalizada como nessa cena, é sinal de que está mudando. Está mudando o futebol, então está mudando a sociedade brasileira, sabe? Muito longe, Ingrid, de a gente estar num lugar minimamente celebrável. Mas nossas netas, nossas filhas, talvez vivam um mundo melhor do que a gente. Aí, com certeza, você é uma mulher, como eu disse logo no início do programa, você é pioneira nesse assunto, né? Quando você chegou, como eu falava, teve que capinar muito mato, né, para poder conseguir ocupar um espaço nesse lugar. Eu fico imaginando como uma mulher como você chegar naquele meio, né, onde ainda não tinha. Você está falando de avanços agora, mas, enfim, quando você assumiu esse lugar, eu imagino que deve ter sido muito difícil para você ocupar essa posição, né, e se construir, se colocar também, né, de forma a ser respeitada, porque ainda existe um machismo muito forte no jornalismo, em todas as profissões, mas sobretudo, imagino, no jornalismo esportivo, né? Sim, não, existe muito forte, ele era direto e indireto, sabe? Então, quando eu cheguei, por exemplo, no Sport TV, teve uma pessoa, um comentarista, um âncora, um apresentador, que falou: eu não queria você aqui, você só está aqui porque o diretor me obrigou a ter você aqui. Por mim, você não estaria aqui, e entramos no ar, ao vivo. Ele falou isso 30 segundos antes de entrar no ar. Então, é uma ferramenta para desestabilizar mesmo, sabe? 30 segundos antes de entrar no ar, alguém falava: nossa, essa roupa não te caiu bem. 10, 9, eu demorei para entender o machismo contido nisso, nas constantes interrupções.
Mas houve também, por exemplo, eu só fui para o Sport TV por causa do Emanuel Castro, que era um diretor na época, que falou: eu gosto do que você escreve, vem. Então a gente precisa dos aliados. Ele é irmão, inclusive, do Lúcio de Castro, um dos maiores repórteres investigativos do Brasil. A gente precisa desses aliados. A luta é de todo mundo, porque quando a gente tiver rompido o machismo, vai ter libertado os homens também. A gente pelo menos vê as nossas jaulas, eles não veem ainda as deles, sabe? O machismo aprisiona homens também. Que dureza deve ser você ser socializado como menino nessa vida. Não pode chorar, não pode sentir, não pode demonstrar, tem que aguentar o mundo nas costas. Meu Deus, que horror, né? Então eu acho que esse machismo que a gente vê no futebol, ele está sendo chacoalhado, né? Antes de mim veio a Soninha, antes da Soninha veio uma ou outra. É uma corrida de bastão, sabe? A gente vai passando, assim. Depois de mim demorou para ter uma outra comentarista. Aí veio a Ana Thaís. Quando a Ana chegou, eu me emocionei demais. Porque a gente tem um entendimento, talvez os homens não tenham isso nas conquistas deles, a gente tem um entendimento que as conquistas são nossas, sabe? A conquista não é da Ana só. A conquista não é minha. A conquista é nossa, é das mulheres. E isso é um entendimento muito potente. Isso faz a gente querer seguir, mesmo sendo tão criticada, ofendida, assediada, abusada. Continua ainda, sabe, Ingrid? A coisa mudou, mas não mudou tanto assim, no meio. Eu ando dizendo que eu estou preferindo hétero top do que esquerdo macho, por exemplo, porque o heterotop tá ali, tem diálogo, tá tudo na mesa. O esquerdomacho tá fingindo que tá aliado, mas tá ferrando a gente do mesmo jeito, diminuindo. A misoginia é palpável, né, em muitos esquerdomachos. Então, é um caminho, estamos trilhando ele. Como diz o Krenak, assim, quando você está diante de um deserto, só resta atravessar. Nós estamos atravessando. Muito bom. Não, e não adianta só discurso, né? Assim, o futebol é exatamente essa representação simbólica também de todo o machismo que é intrínseco à sociedade. Ele só está, né, sendo colocado de uma maneira que fica muito clara, né? E aí, em vários casos, a gente vai falar sobre isso, quero te perguntar, enfim, questões que a gente viu mais recentes, né, sobre os abusos, estupros e tudo mais. Mas antes eu queria entrar nessa questão salarial, porque isso também é uma questão importantíssima, né? Como eu digo, não adianta discurso. Você tem que... A Marta, por exemplo, né, que ela é considerada a melhor jogadora de todo mundo, com 6 troféus, e ela mostrou a chuteira dela, não tinha nenhuma marca patrocinando, né? E ganha infinitamente menos do que o Neymar. Né? E isso é o tipo de coisa que não é inaceitável, não dá mais para aceitar algo desse tipo. Né? E não adianta dizer que a Copa das Mulheres, quer dizer, o futebol feminino começa depois, então ainda está caminhando, não. É porque, de fato, existe um olhar, né? Um machismo nesse olhar, assim, o futebol de feminino não interessa porque é coisa de mulher, porque é feito por mulher. Como que você acha, como é que você tem visto isso? Isso está avançando? Existem campanhas, discussões, debates mais fortes no sentido de romper com essa questão, quer dizer, de obrigar que essas jogadoras, enfim, recebam aquilo que seja minimamente justo, né, diante de tudo que elas entregam no futebol. Sim, eu acho que a gente está numa fase de brigar para sair da teoria e chegar à prática. Porque na teoria, todo mundo fala 8 de março, nossa, vocês são ótimas, obrigada por tudo, toma aqui essa florzinha. Não, machismo é errado, misoginia é errado. A gente já vê esse entendimento, né? Assim, em algumas pessoas e a gente está vendo que está crescendo. Mas precisa ter prática, né? Então, o salário é uma prática. A gente não nasceu amando o futebol masculino, é uma construção. Meu pai me pegou pela mão com 2, 3 anos e me levou ao Maracanã. Ele foi construindo isso em mim. E o tio dele fez isso por ele antes. Alguém ensina a gente a amar o jogo. O futebol feminino foi proibido por 40 anos nesse país. Eu fui tirada de quadra num colégio em São Paulo, um colégio de elite. As professoras e a diretora chegaram e falaram: você não pode mais, a partir de hoje, você não pode mais jogar. Futebol é coisa de menino, você vai brincar de boneca. E me colocaram numa sala escura que estava sendo comemorado o aniversário de alguma boneca. Aquilo para mim foi assim, um dos dias mais tristes da minha vida, de uma vida muito privilegiada, até hoje. Eu cheguei em casa muda, triste, minha mãe queria saber o que tinha acontecido, eu não queria contar, porque eu sabia que ela não gostava que eu jogasse futebol, então eu falei, ela vai dar razão às professoras. Mas ela insistiu, eu contei.
E ela não falou nada, e no dia seguinte me pegou pela mão e me deixou na porta, mas falou: eu vou entrar com você hoje. E entrou. E foi até a sala da diretora e falou: minha filha, toda vez que ela quiser jogar futebol, ela vai jogar futebol. A partir de hoje, se vocês proibirem ela de jogar futebol, eu tiro ela daqui. Então ali minha mãe me deu uma lição potente de amor. Ela não gostava que eu fizesse, mas ela respeitou que eu gostasse. Então esse é o esporte que a gente ainda luta para ser aceito. Então não é uma construção de fato, sabe? Os ingressos às vezes são caros, os jogos são colocados. Outro dia eu fui ver Corinthians e Santos na Vila Belmiro, 8 horas da noite. É família que vai. A construção está começando pelas famílias. Coloca num domingo à tarde, sabe? As tabelas são feitas para com o Flamengo feminino jogou outro dia junto com o Flamengo masculino. As pessoas vão ver, até mulheres vão ver o Flamengo masculino. Então essa construção ela precisa de ação, precisa de salários, precisa de tabelas, precisa de investimento, de dinheiro, de jogos cheios. Isso não é por acaso, sabe? É tudo construção. Mas eu sei que há avanços nela. O Corinthians feminino, por exemplo, já avançou muito no futebol feminino. Fez um time forte, fez um time que ganha muito, que joga bem, que está levando gente ao estádio, mas contratou o técnico Cuca, condenado pelo envolvimento no estupro de uma criança na Suíça em 1987. E aí, quando o time feminino protestou, e fez um protesto absolutamente legítimo, falando: olha, violência de gênero é uma coisa séria, esse clube é um clube democrático, por isso a gente está se posicionando, foram silenciadas. Está havendo uma represália passiva contra elas. Então, isso não é fazer a construção. Colocar na gola da camisa respeita as minas, como o Corinthians fez, não basta mais. Precisa de ação. Exatamente, a gente está cansado só de palavras. E tem uma coisa que você falou sobre esse exemplo do Cuca, que foi quando os jogadores, ao final do jogo, se reuniram e abraçaram ele, né, num gesto assim de, olha, estamos com você. Eu acho que isso diz muito também, né? Você fala ali a tua consternação e quanto que isso nos mostra que essa cultura do estupro ainda segue tão premente, tão forte na sociedade brasileira, né? E aí a gente tem outros casos, teve o do Robinho, agora saiu mais recentemente o áudio dele, ou seja, é uma banalização total, né, desse tipo de violência que continua acontecendo. No futebol isso é muito forte. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você deixa muito claro, olha, não se tratam de monstros, no sentido de que é alguém que está à parte da sociedade, né? Eles estão aí, eles estão nas nossas famílias, eles estão no teu grupo de amigos, eles estão em todos os lugares, porque há uma cultura muito ainda presente. Então fala um pouco sobre essa tua... Eu acho que esse abraço a que você se refere, o Corinthians conseguiu uma classificação suada, difícil, heróica na Copa do Brasil, né? E o Cuca era um dos 2 jogos que ele fez. E quando o Corinthians conseguiu essa classificação, os jogadores, em vez de correrem para a torcida, correram para abraçar o Cuca. Estava ali registrado a legitimidade que a cultura do estupro tem para eles e o pacto da masculinidade. Eles estão fechados com eles. A torcida, as mulheres, não importam tanto, é eles com eles. Então, aquele abraço matou alguma coisa em mim que eu ainda não sei o que é, Ingrid. E alguma coisa muito fundamental, porque o futebol é uma pedra muito fundamental na construção da minha identidade, do meu caráter, da maneira como eu entendo derrotas e fracassos na vida. Aquele abraço matou alguma coisa muito fundamental em mim. Eu ainda não elaborei isso. Mas o fato é que a gente viu na sequência, né, os jogadores criticarem a Ana Thaís Matos. Jogaram a Ana Thaís Matos aos leões depois do jogo, falando que ela era responsável por a situação estar daquele jeito. Então é tudo muito... O pacto da masculinidade é uma coisa muito séria, sabe? É uma coisa muito grave. A gente está vendo agora esses áudios do Robinho. Enquanto a gente está gravando aqui, ninguém ainda se manifestou. Nenhum ex-jogador, nenhum jogador. Os áudios são medonhos. Os áudios são... É de você ficar enojado, mas talvez não eles. Aí é de se perguntar por que não. Aonde é que eles compactuam com isso? Então, eu acho que a gente corre o risco agora, Ingrid, de colocar cada vez mais as mulheres estão falando. A gente está começando a se sentir segura para falar. Então, haverá outros casos vindo à tona. O futebol é um núcleo muito duro para esses casos. Eles se protegem muito. Deve haver muitos outros que ainda vêm à tona. Meu medo é colocarem o Robinho, por exemplo, agora, ou o Daniel Alves, ou o Cuca, como monstros.
Eu vejo muitos homens falando assim, que horror, monstros, monstros, isso não pode, estou enojado. Porque eu também entendo que é uma vontade muito honrada, até nobre, de você se separar daquilo. Eu não sou o Robinho. Mas os homens não entenderam que não é sobre eles. Não é sobre quem é ou quem não é o Robinho. É sobre o que as mulheres passam nessa sociedade. Todas nós já fomos o corpo abusado pelo Robinho e pelos amigos dele, numa boate na Itália. É sobre isso. Não é sobre, mas nem todo homem. Quando o cara fala assim, nem todo homem, ele quer dizer, eu não sou assim. Então ele interrompe um debate muito sério sobre a cultura do estupro para falar dele. Não é isso. O Robinho e os amigos não são monstruosos. Eles são frutos dessa sociedade. Eles são produtos da construção da masculinidade no Brasil e no mundo. Quando nasce menino ou nasce menina, a gente já sabe o destino. Se é menina, senta com a perninha fechada, não sai à noite, não vai com esse decote nem com essa saia curta. Você voltou sozinha à noite? Não pode. Então, o recado que está sendo dado para a gente é assim: não se deixe estuprar. Se você for estuprada, abusada, violentada, a culpa vai ser sua, que é exatamente o que acontece. Quando uma mulher fala, a primeira reação da sociedade é: o que ela estava fazendo lá essa hora? Ela estava na boate com essa saia? Ela subiu para o camarote? Não é possível. Não, é uma inversão da narrativa, sabe? E para o menino, quando nasce, a construção do capital simbólico da pega todas que você puder é muito forte. Eles se constroem assim. Quanto mais pegar, mais foda eu sou. Então ninguém diz para o menino não estupre. Pelo contrário. Faz aí o que for preciso para você ser homem. Seja homem. Não é possível. A mulher está dando mole e você não vai fazer nada? Faça. Não, ela não falou, não. Ela queria. Então tudo isso faz parte dessas construções. E aí a gente vê o mundo desse jeito. As mulheres, a gente vê uma história de estupro, a gente imediatamente é sugada para a história dos nossos abusos. Não é sobre o Cuca, não é sobre o Robinho e não é sobre o Daniel Alves. É sobre uma sociedade que estupra uma mulher a cada 10 minutos. Um número muito subnotificado, em até 9 vezes. Ou seja, uma mulher pode ser estuprada a cada minuto. É muito grave isso. É sobre isso. Claro. E com certeza, porque é uma cultura que, antes da cultura do estupro, é uma cultura que objetifica o corpo da mulher. Né? A gente cresce como se esse corpo fosse menos nosso e mais da sociedade como um todo, né? Que diz para ele como ele deve ser, como não deve ser, quem pode tocar. Ou seja, então os homens se sentem muito à vontade nesse sentido, porque tem essa objetificação ainda muito forte. Por exemplo, você falou em alguma entrevista sua sobre essa coisa das belas da torcida, né? A gente tem todo um movimento de mulheres hoje, feministas, de núcleos, que estão fazendo todo um trabalho importantíssimo. Eu tenho acompanhado alguns aqui no Rio e eu acho uma coisa sensacional, né? Porque essas mulheres estão construindo, não só elas estão lutando pelo direito de serem torcedoras e serem respeitadas como tal, como elas estão criando toda uma cultura também, uma imagem de um futebol que é um futebol inclusivo, que é um futebol que inclui as mulheres. Né? Então isso é muito importante. A criação dessa torcida, dessa nova consciência, parte desse olhar, sobretudo esse olhar militante que essas mulheres têm tido. Mas aí você tem todo um contrafluxo disso, um contramovimento. São essas belas da torcida, como se as mulheres estivessem ali para embelezar a torcida, para embelezar o futebol, como se esse fosse o papel da mulher. Fala um pouco também sobre isso. Você sabe que eu estava ouvindo hoje a Domitila no UOL falando sobre a primeira vez que ela foi a um estádio como repórter. E o estádio, metade do estádio começou a gritar gostosa, gostosa para ela, e ela demorou anos para conseguir voltar a um estádio. Eu acho que se a gente conta essa história, vai ter muito homem que vai pensar assim, cara, um elogio, ela estava sendo elogiada. Não, ela estava sendo, pra gente, objetificada. É violento. Que o nosso objeto de afeição, que a pessoa que a gente ama, que uma grande amiga diga, está gostosa, hein? É diferente do que um cara na rua falar se está gostosa, ou você é gostosa, ou gostosa. É completamente diferente. Então, para a gente é um abuso, é uma violência. A gente poderia ter perdido a Domitila Becker como profissional, porque ela ficou traumatizada com essa primeira vez. E tem uma outra coisa que eu acho que as pessoas demoram a entender. Por exemplo, o Corinthians acabou de ser punido por cantos homofóbicos da torcida, num jogo contra o São Paulo.
Começaram a tratar o São Paulo como um time elas, né? Usar pronomes femininos para se referir ao São Paulo e gritar coisas no feminino para o São Paulo. As pessoas entendem a homofobia muito rapidamente, pelo menos isso. Mas a misoginia não. Porque o que você está fazendo? Você está usando o feminino para diminuir alguém, como se nós fôssemos uma coisa menor, que é o que a gente aprende desde que a gente nasce. A gente não é fraquejada para o Bolsonaro e os bolsonaristas. Isso é uma violência. Isso é uma dimensão muito profunda da violência. Ter tido um presidente que disse: eu só não te estupro porque você não merece, e ele falou isso anos antes de ser candidato em 2018, contém violências que são até teses de mestrado para analisar quanta violência existe em você dizer que o estupro é um elogio. Então, a misoginia, ela se esconde muito bem ainda. É ela que pega o esquerdo macho. Ele não entende isso, porque no fundo, ele também acha que a gente é menor. Vem aí na luta, mas vai na linha de trás, porque a gente é que vai liderar isso aqui. Então, tudo isso para dizer, a construção da masculinidade se dá em oposição ao feminino. Não senta com a perninha assim, quem senta assim é mulher. Não chora, isso é coisa de menina. Chuta que nem homem. Não poderíamos dizer chuta que nem a Marta, meu filho. Pelo amor de Deus, chuta que nem a Marta. Então, essa construção diminuta do feminino ainda é muito forte nos campos, sabe? Na vida de uma maneira geral. E ela está muito presente na esquerda brasileira e na esquerda mundial. Sim. Agora, indo para essa questão de como o futebol foi, de uma certa forma, também... O esporte, de uma maneira geral, se a gente for pensar ao longo da história, ele tem apropriações diversas tanto no sentido positivo, que você pode, né, como a gente fala aqui dessas torcidas, as mulheres que fazem todo um trabalho de criação de uma consciência, uma nova consciência, mas você também tem pela alienação, né? Você tem perpetuar certos tipos de exploração. A gente viu a Copa do Catar, é impensável. Eu fiquei assim, bom, em 2022, a gente tem uma Copa que tanto ficou marcada por trabalho escravo, né, e por um forte movimento de LGBTfobia. Foi uma coisa inacreditável você pensar que em pleno 2022, um grande evento, né, de uma grande proporção mundial, ainda ter que apresentar essa imagem para o mundo, né? Acho que como é que você viu isso? Como que a gente pode... Então, isso é parte dessa fase avançada do capitalismo. Isso é o neoliberalismo em ação, sequestrando o que o jogo tem de bonito e de bom, né? A gente não precisa nem ir tão longe assim. A reforma do Maracanã carrega violências imensas. Quando tiraram ali a geral, não estavam querendo tirar a geral. Ninguém estava nem aí se as pessoas viam um jogo de pé, se não tinha ângulo de visão. Estavam querendo tirar o Geraldino. Foi essa classe que saiu do estádio. E a relação do Geraldino com o futebol era um transe. Era, como diz o Luiz Antônio Simas, uma terreirização do jogo. Eram corpos... Eles estavam sentindo o jogo. O Sérgio Vaz, que é um poeta que eu gosto muito, ele fala, futebol a gente não vê, futebol a gente sente. E é isso, os geraldinos estavam sentindo o jogo, uma maneira muito brasileira da gente ver o jogo. Poderíamos melhorar aquilo? Claro, mas não tira o Geraldino. Deixa o ingresso com preço popular. Mas o jogo está sendo sequestrado por esses interesses, né? Os petrodólares. A gente vê o Manchester City, que ganhou tudo esse ano, é um time que é financiado por ditaduras sanguinárias. Tá tudo bem? Parece que tá tudo bem. A Arábia Saudita está entrando cada vez mais como protagonista do jogo. Não só com os times que ela está reforçando, mas também sediando mundiais, querendo entrar mesmo no jogo como um dos atores principais. E não há o que interromper. A gente está falando muito em SAF no futebol brasileiro, como se virar empresa fosse a solução de todas as coisas. Então, quem vai ganhar? O cliente? Porque agora não tem mais torcedor, tem cliente. O time do povo, o Corinthians, a camisa mais barata custa R$300, que foi uma camisa lançada pela torcida para a torcida. Então, se a gente não tenta interromper isso, assim, as SAFs são, por exemplo, só para falar das SAFs, são um problema, uma solução medonha para um diagnóstico preciso. Não está bom do jeito que está. Com pouca gente mandando, poucos homens brancos mandando no jogo. Aí o que eles fazem? Diminui. Não, tem 12 homens brancos. Não, vamos ter um só. Agora vai ser de um CEO. O Vasco virou
uma empresa com sede em Miami, uma corporação que nunca entendeu de futebol, sistema financeiro. Então, assim, o futebol está sendo sequestrado pelo neoliberalismo. A gente ainda tem terreno para lutar contra isso. Mas nós que estamos lutando contra isso somos vozes muito dissonantes. A gente precisa de mais gente nessa luta. Sem dúvida. E é isso, né? O neoliberalismo ataca em todas essas frentes. O futebol não seria diferente, até porque o futebol é uma indústria extremamente lucrativa, o futebol masculino, né? Que se faz, e nesse sentido ele não só gera lucro, mas ele também, enfim, a publicidade, tudo isso, quanto é importante ainda manter essa lógica funcionando dentro de um aspecto, como você disse, neoliberal. E aí você teve um artigo que você escreveu, e eu peguei uns trechos, achei belíssimo esse artigo, em que você fala de um futebol como uma terreirização do concreto, corpos descontrolados, almas que por... Eu achei isso maravilhoso. Almas que por 90 minutos já não se permitem domesticar. Eu achei belíssimo. Eu acho que esse futebol, como chama o futebol arte, né? Além disso, um futebol poesia, que traz essa possibilidade de um sonhar com uma sociedade diferente, mais justa, mais democrática, onde de fato exista a democracia não só racial, mas em todos os sentidos, sobretudo também para as mulheres, para os LGBTs, ou seja, eu achei muito interessante o teu artigo, porque traz essa coisa, essa importância do futebol, né, para esse olhar como um todo para uma sociedade que pode não se deixar domesticar. O futebol é um campo de disputa muito interessante, porque ele movimenta muitos afetos. Então, não tem por que a gente entregar o futebol para interesses tão apodrecidos como esses do dinheiro, do capital neoliberal, que se acumula, só que se acumula, e lava dinheiro, né? Então, a luta vale muito a pena. E ela é curioso, porque ela também se reflete em esquemas táticos. Por isso que o futebol é maravilhoso. O Fluminense hoje, do Fernando Diniz, é um polo de resistência ao futebol de modelo tático dominado por europeus, que é um futebol de posições, é um futebol mais conservador, é um futebol de cruzamentos, de lançamentos, vencedor. A gente vê o City, um time muito vencedor, e outros também. Mas não há só essa maneira de existir em campo. Há uma maneira que é relacional, corpos em relação, que foi o que Pelé fez nas Copas de 82 e 86. E é o que o Fernando Diniz está tentando fazer. Muito criticado, ganhou o Carioca agora, mas cobram dele o que se cobra no capitalismo, né? Vencer, vencer, vencer. Ser primeiro, ser primeiro, ser primeiro. E aí ele vai na TV e diz, para mim, mais importante do que vencer são as relações que eu estou construindo aqui. E aí ele é avacalhado, chamado de infantil, de ingênuo, que é isso que o sistema faz com quem ousa ser poeta e sonhar com um mundo diferente. A gente é taxado de ingênuo, de romântico, a vida não é assim. Você não sabe do que a gente está falando. Para ser economista, por exemplo, você precisa ser um homem branco de terno e gravata. A gente ainda não abriu, uma economista negra, feminista, liberal, antiliberal, ainda não está falando para ser ouvida por milhões, sabe? Então eu acho que o futebol é uma arena de disputa muito interessante. Muito, porque muita coisa acontece quando a gente ganha só um pouquinho dentro dessa disputa. A gente viu o caso do Vini Júnior, por exemplo, né? Como que isso levou a uma discussão para o mundo todo, ele se torna uma referência. E é muito. Eu acho que esses casos têm acontecido mais, a gente vê mais jogadores engajados em certas lutas, mas ainda há também, eu não sei, o futebol tem uma cultura onde os jogadores, até porque talvez muitos vêm da pobreza, vêm de situações, né, difíceis, enfim, de lugares da sociedade que são muito difíceis, e eles se colocam, quando chegam a essas posições, aquela coisa do opressor, né, do oprimido, que de uma certa forma vira opressor porque se alia aos opressores, né, porque não tem um discurso que é um discurso justamente de cortar com essas desigualdades, né. Mas você vê isso mudando? Você acha que exemplos como o Vini Júnior, outros têm crescido no meio? Eu acho que tem, mas é uma mudança que ainda está muito lenta, porque a gente não tem consciência de classe, né? Qualquer coisa que fale em guerra de classes já entra nesse campo do ridículo, né? Do que é ridicularizado. Como se não houvesse. As pessoas acham que guerra de classe é um com uma arma, o outro com outra, e vamos nos enfrentar ali na Praça da Sé. Não, luta de classe é uma coisa muito mais infiltrada, muito mais silenciosa, né? Então, você não ter essa consciência de classe, você acha que quando você tem o dinheiro, aquilo lá ficou para trás. O discurso da meritocracia é muito potente.
Se você lutar, se você trabalhar, se você acordar muito cedo, vai dar tudo certo. Para cada Vini Júnior, tem 200 mil que não conseguiram. E aí a gente pega o Vini, ou qualquer outro que conseguiu, e conta essa história, para reforçar a meritocracia. É só acordar cedo, trabalhar muito, que você vai conseguir. As pessoas que acordam de madrugada e que mais trabalham que eu conheço ainda são muito pobres. E algumas das que não fazem nada o dia inteiro, só apertam botões em frente ao computador, são muito ricas. Exatamente. Bom, Mili, eu queria agradecer muitíssimo a tua presença aqui no Brasil no Divã. É a primeira vez que a gente está falando sobre esse tema do futebol. A gente falou aqui sobre várias coisas, porque você é essa pessoa multifacetada que fala sobre diferentes temas e todos eles muitíssimo importantes para a gente pensar, né, sobre tantas coisas, enfim, são fundamentais para esse um Brasil que a gente quer, um Brasil mais justo, enfim, menos desigual. Então, eu acho que trazer esse tema do futebol para pensar essa sociedade brasileira, né, da sua história e daquilo que a gente quer para o futuro, e principalmente também em relação à questão do machismo, que é tão presente e tão importante para que a gente rediscuta, e acho que o futebol também traz, né, essa possibilidade da gente, você como falou, né, o último pilar que sustenta ainda o machismo no Brasil. Então, eu acho que é um tema importantíssimo que eu já queria trazer, e eu fico muito feliz de fazer essa conversa justamente com você, porque, como eu disse, né, você é essa grande referência no jornalismo brasileiro e traz isso assim com muita fluidez, enfim, com muita sabedoria, sobretudo. Ingrid, eu agradeço imensamente. Eu sou fã, eu realmente assisto o Divã. Eu queria te parabenizar pelo que você faz, porque a luta também passa por aí, né? A gente colocar todos esses debates em circulação e falar sobre esses temas e dialogar. Então, acho muito importante isso. E eu queria mandar um beijo pro seu pai botafoguense. Se o Ah, Botafogo for campeão, eu vou pensar nele e você faz uma crônica, porque vai ser uma história linda para ser contada. ele vai ficar felicíssimo porque ele acompanha você. Então, quando eu disse que ia conversar contigo, ele ficou todo feliz. Ele vai adorar esse Como é o nome dele? beijo. Pedro. Ô, seu Pedro, um beijo pro senhor, viu? Vamos lá, Botafogo. Nossa, agora ele zera a vida. Que maravilha, querida. Olha, é o que eu te falei, né? A gente estava falando antes aqui. Essa coisa do ser botafoguense, a gente ainda está se acostumando com essa. Mas é muito bom. Ser botafoguense, eu tenho um orgulho imenso. Vem de pai, vem de todo mundo, a família inteira. Né? Como Maravilhoso. você falou, o futebol é muito mais do que aquele jogo ali dos 90 minutos, né? Ele tem toda Isso, uma. isso. Ele aproxima as famílias também, ele traz essa alegria que a gente tem, né? De compartilhar, de torcer junto, enfim. E Então, ensina a gente a sofrer. A vida também é feita de tristezas e sofrimentos. O futebol ensina muito sobre isso, né? por causa do Botafogo eu aprendi bastante. Ensinou. Vamos lá, esse ano tomara que seja de vocês. Eu vou ficar feliz, juro por Deus. Obrigada, querida. Obrigada a você, Ingrid. Bom, então esse foi mais um Brasil no Divã, com Mili Lacombe. E não se esqueçam, toda quinta-feira, às 11 horas, um episódio novo. No YouTube da Carta Capital e em todos os podcasts do Brasil.